também, a Polícia Civil, em particular de Campinas, que eu conheço um pouco mais, que também tem feito um trabalho excelente. Agora eu queria só deixar aqui duas pontuações, finalizando essa minha fala, colocando que é importante a gente entender, enquanto esse fenômeno da violência, para combatê-lo, duas questões. Uma, que é entender a violência em Campinas não só como um problema local, mas como uma questão ou um fenômeno intermunicipal, que isso está relacionado. Hoje é muito comum essa migração do crime, onde o meliante de outros municípios, ele vem para Campinas efetuar a sua ação e retorna para o seu município. Então esse fenômeno tem que ser considerado nesse arcabouço de soluções que se pleiteia sair daqui. Uma outra questão também é não esquecer do fenômeno social do crack, que é um fenômeno contundente no nosso país. E ele é visível, sobretudo, no centro da cidade. Esse fenômeno do crack, ele trouxe uma nova configuração para a violência urbana no país, onde você tem uma série de pequenos roubos ligados imediatamente ao consumo do crack. Isso é visível em toda a cidade, nos semáforos, principalmente em locais pontuais do centro da cidade. Então são duas variáveis importantes que nós devemos considerar para esse enfrentamento e, a partir disso, pensarmos e termos uma reflexão do que devemos fazer para um combate efetivo da violência e a promoção de uma cultura de paz na nossa cidade. Obrigado. Obrigado, Wagner. Nós vamos fazer umas rápidas considerações dos vereadores aqui presentes e depois eu vou fazer alguns encaminhamentos baseados em todas as falas aqui e as colocações, depois do vereador Alberto, e nós partiremos para as considerações finais e encaminhamentos. Parabenizar o nobre colega aqui pelo esse trabalho dessa comissão. Eu, como participante dos CONSEGs, né, fui presidente do CONSEG Souza Joaquim Egídio por um longo período, participo dos CONSEGs desde o início da constituição dos CONSEGs em Campinas, e hoje eu vejo muitos amigos aqui, Lúcia, Márcio, Ferrari, né, pessoal que desde lá de trás brigam nessa questão, lutam nessa questão. Tivemos o nosso auge de trabalho em 2001, conseguimos reverter, né? Foi intensa, muitas reuniões na SIC, né, Ferrari? Aquelas noites que adentro, sempre brigando, lutando e tentando buscar soluções. A nossa participação com a Polícia Militar, Lúcia, conseguiu implantar o posto lá no Cambuí, a luta dela para colocar as câmeras. Então a gente tem tido uma luta muito grande. E a Polícia Militar, né? Alguns companheiros, até agora o Coronel Pacelli reformando, um parceiro nosso, grande parceiro nosso nas nossas lutas, desde lá de trás. E eu diria, nós conhecemos muito bem o trabalho da Polícia Militar, né? E tivemos uma conquista, né? Mais um batalhão para Campinas, tivemos outra conquista, a Guarda Municipal para Campinas. E eu vejo hoje que nós estamos aqui de novo, né? A mesma situação lá de trás. E eu costumo dizer que as falas nossas são as mesmas, as reivindicações são as mesmas, né? Antigamente, no começo dos CONSEGs lá atrás, nós brigávamos por viaturas, aumento de efetivo, né? Mas a Polícia Militar hoje, conversava com o coronel na sexta-feira, tem 2.500 vagas que não consegue preencher de policiais novos, e sempre fazendo concurso. Então nós continuamos a mesma coisa, a mesma situação, né? Querendo trazer viatura, querendo trazer policiais, e é difícil. Eu ainda entendo que nós precisamos. Campinas cresceu, Campinas é uma metrópole, Viracopos está aí. Nós falamos muito em ampliação, o que vai gerar emprego e tal, e muita gente vindo para Campinas atrás do emprego que vai proporcionar o Viracopos. E as nossas polícias foram reestruturadas pelo Estado? Cadê o aporte que não tem? Nós ouvimos dizer sempre que as nossas polícias precisam fazer o trabalho de inteligência. Será que tem esse suporte? Né? O que mudou de lá para cá? Nós sabemos que os nossos comandantes policiais, nós dos CONSEGs que sempre nos acompanham, Abraão sabe disso, a gente os acompanha, sabe da questão velada que eles têm de não poder reivindicar. Reivindicar o quê? Vem de cima para baixo. Então é um pouco complicado. Então eu acho que nessa comissão, vereador Dário, nós tínhamos que avaliar muito bem isso, essa questão, né?
Nós temos uma excelente polícia? Temos. Nós temos um corpo da Guarda Municipal aí muito bom? Temos. Foi muito bem estruturado pelo General Seixas? Ótimo. Mas nós precisamos interagir com esse pessoal das polícias, como o nosso prefeito, né? O nosso secretário atual de segurança, né? O nosso comandante e o governo do Estado tem que dar total respaldo. O nosso prefeito e o governo do Estado. Eu ainda acho que a questão é estrutural. Nós estamos com os mesmos... Boa tarde. Nas relações de compra e venda de serviços, o consumidor é sempre aquele que tem que estar atento para que seus direitos sejam respeitados. Às vezes, é preciso até a intervenção da justiça para que isso aconteça. O direito do consumidor é o tema do Câmara em Debate de hoje, que conta com a participação dos vereadores Sidão Santos, do PPS, Miguel Arcanjo, do PSC e Seba Torres, do PSB. Boa tarde, Mina. Boa tarde aos telespectadores da TV Câmara. Eu diria que essa questão toda nossa aqui, dessa nova lei, né, ela visa, realmente, ela representa uma mudança de hábito, uma coisa de primeiro mundo. E ela visa, principalmente, proteger o nosso fumante passivo, né? É o que é mais prejudicado. Então, eu diria para você que hoje, tanto na coletividade como nas empresas, nós devemos investir nessa questão, essa questão da saúde pública. Nós temos números hoje que são estarrecedores, né? O custo dessa ação, né, do fumante, ela traz um custo ao SUS. Nós temos números hoje que podemos dizer que é uma questão de saúde pública, né? Podemos dizer assim, saúde pública. Nós temos alguns dados, eu diria para você que nós temos um gasto de 340 milhões de reais hoje, que é o custo do SUS, com a questão do tratamento das patologias que visam, pelo menos, amenizar um pouco a questão do fumo. E dessa patologia, eu diria que o tabagismo, ele cresce assustadoramente. São 23 casos de doenças por hora, né? Então, você vê que é uma coisa assim, assustadora. Essas doenças, elas afetam 16% dos brasileiros. Os números que eu vou te passar, você vê, 25% dessas doenças são vasculares, né? 25% das mortes causadas por angina e infarto, né? Você teria 90% em casos de pulmão. E 30% das mortes de câncer por boca, laringe, pâncreas e por aí afora. Sim. Então, você poderia entender, nós temos o entendimento que realmente é um caso de saúde pública. Então, aí no caso, é importante, inclusive eu também não fumo, me sinto bem no lugar onde as pessoas não fumam. Mas vamos discutir aqui a questão do consumidor. A questão que eu sempre ouço o cidadão falar na Constituição, no direito de ir e vir, né? Todo mundo diz assim, eu tenho o direito de estar onde eu bem entendo e circular e tal. O cidadão pode não conhecer a Constituição, mas ele conhece o artigo 5º do direito de ir e vir. E é aquela história, eu tenho direito a fumar como ele tem o direito a respirar também. Como diz o colega vereador Sidão, né? Isso é inconveniente demais você estar num local e alguém fumando. Ele tem o direito de fumar também. Mas hoje que nós entendemos que é uma questão de saúde, como eu relatei. Então, é um bem maior. É um bem maior. Assim. Então nós temos que avançar muito mais, né? Nós temos que olhar o nosso companheiro, o nosso semelhante. É saúde, né? Então todo mundo tem o direito de fumar, mas nós temos que avançar. E eu acho que isso tudo é uma questão de avanço de cidadania. Tem que ter essa compreensão. Os tempos mudaram, os tempos avançam e nós temos que avançar também. E vereador Sidão, na sua fala, hoje, pelo que regula a lei, teria autuação através de uma equipe, né, de funcionários do Estado, da vigilância. E aí é autuado o proprietário. Esse é um questionamento que está muito forte agora, né? E o proprietário... Para obrigar que ele faça o cliente a cumprir a lei. Inclusive no primeiro momento eu também pensei assim, né? Por que o dono do estabelecimento é autuado quando um camarada é um fumante, né? Mas de certa forma tem uma coisa boa, porque ele obriga o cidadão a tirar o cinzeiro da mesa, a fixar cartazes, a orientar o cidadão. Eu vi uma matéria onde o camarada ele disse que vende 1000 maços de cigarros no final de semana. Ele disse que vai ter um prejuízo, né? Mas ele também não vai vender.
Por quê? Para não incentivar a pessoa a fumar. Então, são algumas mudanças de hábitos que é salutar. Agora, a questão da multa é realmente você pensar que o proprietário, né, vai ser penalizado porque alguém fumou ali, ele vai ter que exercer essa fiscalização. Porque se nós deixarmos individualmente cada um se autocontrolar, aí virou bagunça, aí não pega. Não, mas não corre-se o risco de inicialmente, como o governador quer que a lei pegue, Mirna, colocar assim um monte de fiscais, mas depois... eu diria para você, falando dessa situação, traçar um parâmetro entre o que acontece e essa situação do modelo de privatização, que é o meu entendimento. A Telefônica, pelo 3º ano consecutivo, na Fundação Procon, foi a primeira do ranking em reclamação. O Speed tinha em 2007, no início, 1.800 reclamações. Hoje ela chega em 13.700. Né? Você vê o crescimento. E a ponto que na questão do Speed foi criado uma comissão de emergência na Anatel, num prazo de 30 dias, foram suspensas as vendas, num prazo de 30 dias para buscar uma solução para isso. Ou seja, a Anatel entrando no jogo. Que eu acho que o trabalho dela, de certa forma, está sendo ineficaz. Né? Mesmo porque entrou no jogo só quando a situação estava... Isso. Então você vê, são vários problemas que nós temos e o governo ele tem o poder de intervenção e não está acontecendo. Então eu diria para você que tudo que acontece nisso, para mim, na minha opinião, é o modelo de privatização. A questão é estrutural. O modelo de privatização, ele não foi correto. Né? Ou seja, foi privatizado em bloco, o Sistema Nacional de Telecomunicação, a privatização veio em bloco, você deu uma concessão para um grupo espanhol, a Telefônica, né? E que agora não tem pernas para correr atrás. Tudo bem, se ela vai terceirizar ou não, ela tem que prestar o serviço, não importa, né? Ela tem que prestar e com qualidade. E o governo, ele tem por obrigação fazer a fiscalização ou intervir na empresa. Então, isso, o governo teria como dar uma resposta para a população. Agora, eu diria para você uma outra coisa. Nós falamos de Telefônica. Em Campinas, que nós temos problemas, nós temos a NET. Quantas reclamações você... Várias pessoas, eu falo você, mas eu digo a mim, eu tenho reclamações, tem um problema, o cara vai enrolando. De call center, esse problema de call center é tremendo. Então, te obrigam a fazer um teste em casa, como você fosse o técnico, te responder algumas perguntas. E não era como era antigamente. Né? Então, por exemplo, NET, por que nós não abrimos para outras empresas na cidade? A NET é um problema, nós falamos de telefone, mas a NET é um problema. Né? Teria até que se avaliar o nível de reclamação na NET. Né? Então, eu digo assim, na minha opinião, o modelo de privatização não foi adequado. Nós teríamos que, o governo deveria reavaliar a própria postura das empresas e conjuntamente com a prestação de serviço. Mas de que forma, então, os vereadores, a gente sabe que aí vocês têm uma atuação restrita, porque é dentro do município, mas de que forma, então, vocês acham que vocês podem colaborar para tentar mudar essa situação, no caso aí, como o senhor comentou, da NET, da Telefônica e de tantos outros assuntos que dizem respeito ao consumidor e à defesa desses direitos? Nós temos hoje na Câmara Federal já um grupo trabalhando, deputados já trabalhando na questão da Telefônica, né, na questão da Anatel, Telefônica e tal. Mas nada impede que, por exemplo, na nossa cidade, eu estou fazendo um comentário, nunca conversei com o vereador Sidão, que até é importante agora, né, que a gente levante a questão também na nossa cidade e que venha de baixo para cima, né? Nós começamos a... Porque, veja bem, se nós formos subindo na escala da pirâmide, nós vamos chegar no governo com os contratos da Telefônica, no estado com os contratos da NET, né? E que nós aqui na ponta, nós aqui embaixo, não estamos sendo, o consumidor final não está sendo bem atendido. Então, eu acho que nós, por exemplo, através da nossa comissão, presidida por nosso vereador Sidão, nós podemos sim dar essa contribuição, essa colaboração. Eu acho assim, até, vereador, na hora que despontar essa discussão para dentro da Câmara, na sua comissão, eu acho que vai trazer, por exemplo, eu aqui na hora, nós nem havíamos discutido, o fato surgiu a discussão com a Telefônica que está aí, mas vai surgir a NET em Campinas e eu tenho certeza que vai chover muitas reclamações e reivindicações na sua comissão. Era um fio da meada para puxar na comissão. Divulgar mais, né? Trazer à baila toda essa discussão, que é forte isso aí. Então, é só o pagamento, só os custos,
né? Só fica com o serviço mal executado, sendo onerado por um pagamento que eu acredito que não seja adequado, né? Que nós temos um custo alto, por exemplo, hoje de telefonia, um custo alto que nós não conseguimos derrubar a assinatura até hoje, né? Que isso é um absurdo, né? E outros têm assinatura disfarçada, de forma disfarçada, entendeu? Então são coisas que nós podemos sim, dentro da Câmara de Vereadores, começar a dar o primeiro passo. Mas o senhor vê no caso... Se quiser, a própria empresa ela tem um lobby muito forte que nós não conseguimos, mas eu acho que nós temos que insistir. Eu já cheguei a ver até na internet corrente para liga para o seu deputado e tal, para falar e tal. Mas nós temos que... Participe desse abaixo-assinado, né? Isso. Então nós temos, aqui na cidade nós temos empresas aí que disfarçam a assinatura. Então nós temos que cada vez mais nos mobilizar com o cidadão. E a Câmara de Vereadores, eu acho que muitas vezes o cidadão ele não sabe, ele pensa que é só o PROCON, né? E eu acho que a Câmara de Vereadores, através dessa comissão, talvez uma divulgação maior pudesse ter o resultado assim um pouco bem objetivo para a população, porque a comissão ela tem um trabalho importantíssimo. O vereador Sidão também tem esse trabalho como presidente, mas não é caça às bruxas, né? Ele como presidente, como vereador, ele tem que esperar a população também estar colocando os problemas. Por exemplo, vereador,